turno da noite no museu sempre foi considerado o mais tranquilo. Tão tranquilo que quando me colocaram ali, disseram que era quase um prêmio para quem aguentava trabalhar em pé o dia inteiro. Eu entrava às 11, saía às 6, fazia as rondas, conferia portas, sensores, câmeras e passava o resto do tempo ouvindo o prédio respirar, porque prédio velho respira. Quem trabalha em um sabe. O Museu Histórico Municipal ficava numa construção do começo do século passado. Pé direito alto, corredores longos, salas amplas, cheiro de madeira antiga misturado com produto de limpeza. Durante o dia era cheio de gente, escola, turistas, visitas guiadas. De noite virava outra coisa. Não dava para explicar direito, mas parecia que o lugar ficava maior quando ficava vazio. Naquela semana eu estava sozinho no turno. O outro vigilante tinha sido afastado depois de uma queda estranha na escadaria de serviço. Disse que escorregou, mas o jeito que ele saiu do prédio branco, sem olhar para trás, deixou todo mundo meio desconfortável. Na primeira noite, nada fora do normal. Fiz a ronda, conferi portas, sensores, voltei para a salinha de monitoramento, câmeras antigas, imagem granulada, mas funcionavam. Foi ali que eu vi a escultura pela primeira vez. Ela ficava na sala 3, ala de arte sacra. Uma mulher sentada, mãos apoiadas no colo, rosto sereno, escultura em tamanho real, pedra escura, pesada, sempre esteve ali virada de frente para a entrada da sala. Eu sabia porque já tinha passado ali dezenas de vezes. Naquela noite, quando passei pela câmera, algo me fez voltar à imagem. A cabeça dela parecia levemente inclinada para a esquerda. Não muito, coisa mínima. Pensei que fosse sombra o ângulo da câmera. Ignorei. Na ronda seguinte, passando fisicamente pela sala, parei na porta. A escultura estava diferente. Não dava para explicar direito, mas ela não estava mais exatamente como antes. O tronco parecia levemente torcido, como se estivesse virando o corpo. Não era coisa grande, mas era suficiente para causar aquele arrepio que sobe pelas costas sem pedir licença. Cheguei mais perto, toquei a base fria, sólida, pesada. Não havia como alguém mover aquilo sozinho, muito menos em silêncio. Naquela noite fui embora com a sensação de estar sendo observado o tempo todo. Na segunda madrugada, a coisa ficou séria. Logo no início do turno, reparei que a escultura estava voltada diretamente para a porta da sala. Antes ela ficava em diagonal, agora encarava quem entrava. O rosto que antes parecia neutro estava mais definido sob a luz fraca. Os olhos esculpidos davam a impressão de acompanhar qualquer movimento. Tentei rir disso. Falei sozinho, coisa de gente cansada. Mas quando voltei para a sala de monitoramento, as câmeras começaram a falhar justamente naquele setor. Não era queda total, era como se alguns quadros simplesmente pulassem. A imagem dava um pequeno salto, voltava, pulava de novo. Às 3 da manhã, ouvi um barulho seco, algo entre pedra raspando e um passo contido. Veio da ala da escultura. Peguei a lanterna, caminhei devagar. O som do meu coturno ecoando demais naquele silêncio. Quando cheguei, o chão estava limpo, nada fora do lugar. Mas a escultura, ela não estava mais no centro da sala. Estava alguns metros à frente, mais perto da porta. O estômago gelou. Eu sabia que ninguém tinha entrado. O alarme não disparou. Nenhuma porta foi aberta. Nenhum sensor acusou movimento. Naquela madrugada eu não consegui ficar ali dentro. Fiquei no corredor, sentado, olhando a porta fechada da sala, como se ela pudesse se abrir sozinha a qualquer momento. Na noite seguinte, tentei agir como se nada estivesse acontecendo, mas algo em mim já sabia que aquilo estava errado demais. As câmeras começaram a registrar algo novo. Entre um frame e outro, a escultura parecia mudar de posição. Não se movia suavemente. Era como se desaparecesse de um quadro e surgisse alguns centímetros à frente no próximo, como se o tempo pulasse. Quando fui até lá, ela estava de pé, não apoiada, não escorada de pé. As pernas, que antes estavam dobradas na posição sentada, agora estavam esticadas, o corpo levemente inclinado para a frente, a cabeça apontada direto para a porta por onde eu entrava. O ar ficou pesado. Eu senti vontade de sair correndo, mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava ficar, como se eu virasse as costas, algo fosse acontecer. Foi quando ouvi passos. Não vinham de trás de mim, vinham de dentro da sala. Passos lentos, irregulares, arrastados. Meu corpo travou. O rádio no meu peito chiou,
como se alguém estivesse respirando do outro lado. Dei 2 passos para trás, tentando manter os olhos fixos na escultura. Ela não estava mais ali. A sala estava vazia. O som continuava. Mais perto, mais pesado. Corri. Corri pelo corredor, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. Atravessei a ala, virei a esquina e entrei na sala de controle, batendo a porta com força. Tranquei. Encostei as costas na parede, tentando recuperar o fôlego. Foi aí que eu vi a maçaneta. Ela girava devagar, não como alguém tentando abrir. Era como se alguém estivesse testando o peso da porta, sentindo o metal, brincando com a fechadura. A câmera da sala mostrava o corredor vazio. Mesmo assim, a maçaneta girava. De repente, parou. Silêncio absoluto. Fiquei ali até o amanhecer, sem coragem de sair. Quando a equipe da manhã chegou, me encontraram sentado no chão, encostado na parede, ainda segurando o cacetete com força demais. Contei tudo. Ninguém riu, ninguém duvidou. Quando fomos até a sala da escultura, ela não estava mais lá. Sumiu. Depois de uma busca completa, encontraram a peça no lugar mais improvável do prédio, presa no teto da sala principal, apoiada pelas mãos abertas, como se estivesse escalando a própria estrutura, o rosto voltado para baixo, exatamente para o ponto onde eu costumava ficar parado durante a ronda. O museu foi fechado naquela semana. Disseram que era por problemas estruturais, risco de queda, essas coisas. Nunca mais voltei lá. Mas às vezes, quando passo perto daquele prédio, tenho a impressão de que alguém me observa do alto. E o pior é saber que, se eu levantar os olhos, talvez ela esteja exatamente onde sempre esteve esperando. A estação estava fechada havia mais de 20 anos, mas ainda conservava o cheiro de ferro enferrujado e úmido quando passamos pelo portão destruído. Não era uma curiosidade típica de adolescente, nem uma aposta tola. A intenção era apenas observar, caminhar um pouco e partir. No entanto, bastaram poucos passos para perceber que aquele lugar não estava tão deserto quanto aparentava. O silêncio ali não era comum. Parecia vigilante, como se algo estivesse aguardando que a gente percebesse. Éramos 4. Eu, o Rafael, o Beto e o Caio. Todos adultos, já com emprego, vida estabilizada. Havíamos ido até lá porque a estação ficava em um ramal antigo da linha principal, próximo à estrada velha, e sempre havia aquela conversa de que ninguém permanecia muito tempo ali após o anoitecer. Não por receio de assalto ou algo parecido. Era algo diferente, um desconforto difícil de descrever. A lanterna do celular iluminava de forma precária. O teto da plataforma apresentava partes desabadas. O mato alto dominava os trilhos e o vento passava produzindo um som agudo entre as chapas soltas. Nada extraordinário, apenas abandono. Mesmo assim, o corpo parecia saber que não deveria permanecer ali. Caminhávamos devagar, pisando entre os dormentes, quando Rafael parou abruptamente. "Vocês estão vendo isso?" ele disse em voz baixa. Direcionei a lanterna para a frente, pensando que era apenas mais um monte de destroços. Não vi nada, apenas o trilho seguindo reto, desaparecendo na escuridão. "Ver o quê?" eu perguntei. Ali ele insistiu. "Tem um homem parado ali." Cheguei mais perto, forçando a visão. Nada, só mato alto e o ferro gelado do trilho. O Caio deu uma risada nervosa, dizendo que ele estava imaginando coisas. O Beto pediu que parássemos com brincadeiras e fôssemos embora logo, mas o Rafael não se movia. "Ele está olhando para a gente", disse com a voz ainda mais baixa. "Está bem no meio do trilho." Foi então que a situação começou a ficar esquisita, porque o modo como ele falava não era de piada. O rosto dele estava sério, rígido, como se estivesse vendo algo que não fazia sentido. "Descreva", eu disse, "como ele é." O Rafael engoliu em seco antes de responder. "Homem alto, magro, está de joelhos, com uma mão levantada assim, como se estivesse pedindo socorro." Nesse instante, o vento cessou completamente. Nem as folhas se moviam. O lugar ficou denso, sufocante, como se o ar tivesse se tornado mais espesso. "Não tem ninguém aí", eu disse, mais para mim do que para eles. "Agora tem", falou o Caio com a voz tremendo.
Eu estou vendo também. Meu estômago congelou. Levantei a lanterna novamente, ajustei o foco, dei mais 2 passos e então vi. Não era sombra, não era truque de luz, era uma forma humana de joelhos exatamente entre os trilhos. O corpo parecia escuro demais, como se estivesse encharcado, a cabeça baixa, um braço estendido para a frente, com a mão aberta virada para cima. Ninguém respirava. A sensação não era de medo comum. Era como se o corpo identificasse algo errado antes que a mente compreendesse. Um alerta antigo, instintivo. Vamos embora, eu falei tentando soar firme, mas o Rafael deu um passo à frente. Se for alguém ferido, foi aí que tudo mudou. A figura não se moveu, não respirou, não reagiu à nossa presença, mas de repente simplesmente não estava mais lá. Não desapareceu gradualmente. Não correu, não caiu. Sumiu como se nunca tivesse existido. Ficamos parados em silêncio, tentando compreender se aquilo havia sido ilusão, reflexo, cansaço. Até que o Caio apontou para o chão. Olhem isso. No lugar exato onde a figura estava, o cascalho estava rebaixado. As pedras estavam marcadas, comprimidas, como se alguém tivesse permanecido ajoelhado ali por muito tempo. E o mais estranho, o chão estava quente. Não apenas morno, quente de verdade. Ajoelhei-me e toquei com a ponta dos dedos. Retirei a mão imediatamente. Parecia que o sol havia incidido ali o dia inteiro, só naquele ponto. Não dissemos mais nada, apenas nos olhamos e saímos dali depressa, sem correr, mas sem olhar para trás. Ninguém comentou nada por alguns dias. Cada um seguiu a rotina, tentando convencer a si mesmo de que aquilo tinha explicação. Até que 2 semanas depois, a notícia apareceu no jornal local. A prefeitura ia começar uma obra de drenagem na área da antiga estação. Durante a escavação, operários encontraram restos humanos enterrados entre os trilhos. Um esqueleto quase inteiro, ajoelhado, com um dos braços estendido para a frente. A reportagem dizia que os ossos eram antigos, provavelmente de alguém que morreu ali quando a linha ainda operava. Não havia registros oficiais, nenhum nome, nenhuma explicação. O detalhe que fez meu estômago revirar foi o laudo. De acordo com os técnicos, a posição dos ossos indicava que a pessoa não havia sido enterrada após a morte. Ela havia morrido ali naquela posição, ajoelhada, com a mão erguida. Desde aquele dia eu evito passar perto daquele lugar, não por medo de ver algo, mas porque agora eu sei que às vezes o que a gente vê não está se manifestando pela primeira vez, às vezes só está tentando ser visto novamente.